Em maio de 1968, o mundo estava à beira de um precipício nuclear. A Guerra Fria ditava cada movimento, cada sombra no vasto tabuleiro geopolítico. Foi nesse cenário de tensão palpável que um dos mais avançados submarinos nucleares da Marinha dos Estados Unidos, o USS Scorpion, com 99 almas a bordo, simplesmente desapareceu. Não houve pedido de socorro, não houve aviso, apenas o silêncio ensurdecedor do Atlântico. Como uma fortaleza subaquática, equipada com a mais alta tecnologia de sua época, poderia sumir sem deixar rastros, levando consigo não apenas vidas, mas um enigma que perdura até hoje? O USS Scorpion, um submarino de ataque da classe Skipjack, era uma máquina de guerra formidável, projetada para patrulhas secretas e operações de vigilância. Em 1968, ele estava retornando de uma missão de 3 meses no Mediterrâneo, com destino à sua base em Norfolk, Virgínia. A viagem de volta deveria ser rotineira, uma formalidade após semanas de vigilância. No entanto, em 21 de maio, o Scorpion falhou em seu relatório de posição agendado. Inicialmente, a Marinha considerou a possibilidade de falha de comunicação, um problema técnico menor. Mas à medida que os dias se transformavam em uma semana, a esperança começou a se esvair. Em 5 de junho, o USS Scorpion foi oficialmente declarado presumivelmente perdido. A notícia chocou a nação e lançou uma sombra de mistério sobre os oceanos. O que, ou quem, poderia ter silenciado um gigante como o Scorpion? A busca pelo Scorpion tornou-se uma das maiores operações de resgate e recuperação da história naval. Navios e aeronaves vasculharam vastas áreas do Atlântico, mas o oceano guardava seus segredos com ferocidade. Meses se passaram sem qualquer vestígio significativo. Então, em outubro de 1968, uma descoberta crucial foi feita. Utilizando o sistema de vigilância acústica SOSUS, uma rede secreta de hidrofones projetada para detectar submarinos soviéticos, analistas identificaram anomalias sonoras que pareciam corresponder ao desaparecimento do Scorpion. Os dados apontavam para uma série de eventos acústicos violentos ocorrendo em 22 de maio, a sudoeste dos Açores, a milhares de metros de profundidade. Com base nessas coordenadas, o navio oceanográfico USS Mizar, equipado com tecnologia de sonar avançada, finalmente localizou os destroços do Scorpion, a uma profundidade de mais de 3.000 metros. As imagens eram assustadoras. O submarino estava partido em várias seções, com a torre de comando separada do casco principal. Mas a condição dos destroços, embora trágica, não fornecia uma resposta clara. Pelo contrário, gerava mais perguntas do que soluções. A investigação que se seguiu foi intensa e altamente classificada. A Marinha dos Estados Unidos estabeleceu um tribunal de inquérito para determinar a causa da perda do Scorpion. As evidências do SOSUS indicavam uma implosão catastrófica, mas o que a desencadeou? Uma das teorias mais proeminentes, e que se tornou a explicação oficial, sugeria uma falha interna. A hipótese era que um torpedo Mk-37, possivelmente com uma bateria defeituosa, teria ativado-se acidentalmente dentro do tubo de lançamento, causando uma explosão que comprometeria o casco do submarino. Outra teoria interna apontava para uma falha no sistema de descarte de lixo, que poderia ter inundado o compartimento de torpedos. Essas explicações, embora plausíveis, careciam de provas físicas irrefutáveis dos destroços, que estavam muito danificados para oferecer uma conclusão definitiva. Mas a Guerra Fria era um caldeirão de segredos, e não demorou para que teorias mais sombras emergiram. Alguns especularam que o Scorpion poderia ter sido vítima de um confronto secreto com um submarino soviético. Rumores de uma guerra silenciosa sobre as ondas eram comuns na época, e o incidente do submarino soviético K-129, que afundou no Pacífico no mesmo ano, alimentou essas suspeitas. Seria possível que o Scorpion tivesse sido atingido por um torpedo inimigo ou que uma colisão acidental com uma embarcação soviética tivesse ocorrido durante uma perigosa operação de vigilância mútua? Embora a Marinha dos Estados Unidos tenha negado veementemente qualquer envolvimento soviético, a ausência de uma explicação totalmente satisfatória deixou a porta aberta para a dúvida. Os dados do SOSUS, interpretados de diferentes maneiras por diferentes especialistas, adicionavam camadas de complexidade ao mistério, com alguns sugerindo que os sons poderiam indicar uma explosão externa e não interna. Décadas se passaram e o mistério do USS Scorpion continua a assombrar.
O relatório oficial da Marinha, concluído em 1970 e revisado em 1993, manteve a conclusão de que a causa mais provável foi uma falha interna, especificamente um torpedo que se ativou e explodiu. No entanto, a falta de evidências conclusivas e a natureza altamente secreta de muitas das informações envolvidas garantiram que a verdade completa nunca fosse totalmente revelada ao público. As famílias dos 99 tripulantes nunca receberam uma resposta definitiva, deixando-os com um luto permeado pela incerteza. O oceano, com sua vastidão insondável, continua a ser o guardião silencioso de inúmeros segredos. O caso do USS Scorpion é um lembrete sombrio de que, mesmo com a tecnologia mais avançada, as profundezas podem engolir navios inteiros, e com eles, as verdades. O que mais o oceano esconde sobre os conflitos e as tragédias da Guerra Fria? Quantas outras histórias de bravura e mistério jazem no fundo, esperando para serem descobertas, ou talvez nunca reveladas? O USS Scorpion permanece um monumento subaquático a um tempo de perigo e segredo, um enigma que o mar se recusa a entregar.